Vamos mudar então de assunto, falamos do Atlético, destrinchamos aí a vitória rubro-negra no sábado lá no Pinhão, em São José dos Pinhais, por 3-2, e agora vamos falar do empate do Coritiba no estádio Couto Pereira contra o Azures, 2-2, com aquele gosto amargo no finalzinho do jogo. O torcedor estava contando com a vitória, muitos inclusive que participaram, né, do pré-jogo conosco, mandando palpites de que o Coritiba ia fazer 3-0, 4-0, ia golear, enfim, mas o jogo, como nós prevíamos lá no nosso pré-jogo, eu e Felipe Dalck, com a Janaína Castilho, com o Júlio Rutz na transmissão, já adiantávamos que ia ser um jogo difícil e acabou sendo, hein, Júlio Rutz? Boa tarde. É verdade, Linhares. Boa tarde, né? Mais uma vez, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan News, no 107.1 e no canal no YouTube do Grupo RIC / Jovem Pan. E realmente, o Coritiba, a atmosfera estava preparada. Festa bonita da torcida, mais de 23 mil pessoas comparecendo no Couto Pereira. E a partir do momento que a bola rolou, a coisa foi bem diferente, né? Primeiro, com o Azures já abrindo o placar com o gol do Lucas Vieira. A equipe Coxa Branca conseguiu a reação na sequência com o golaço do Vitor Luiz de falta. Depois da segunda etapa, a virada com o gol do Caio César. Mas ali no finalzinho da partida, o jogador Igor Goulart acabou batendo aquela bola cruzada, passou por toda a área e o Muralha demorou ali para ter o reflexo e a situação acabou acontecendo, né? O gol de empate da equipe do Azures. Apesar do resultado frustrante, o torcedor acabou ficando na bronca, principalmente com o goleiro Alex Muralha. Um ponto positivo, dá pra dizer assim, foi a estreia do jovem Caio César, né? Estreia não, já tinha entrado em outras partidas, mas a primeira dele como titular, jogando todo o jogo, com apenas 18 anos de idade, mostrando muita personalidade. E depois do jogo, eu conversei com o Caio César na saída do gramado do estádio Couto Pereira e perguntei pra ele ali as suas impressões, né? O seu sentimento de marcar esse primeiro gol Coxa Branca, apesar do tropeço dentro de casa. Feliz, né? Feliz pelo meu gol, ainda mais o primeiro gol. É um dia que vai ficar marcado na minha vida, mas o que importava mais pra mim era que sair com os 3 pontos, não veio. Mas é continuar trabalhando, continuar dando sequência no trabalho aí, que a gente vai conquistar grandes coisas esse ano, se Deus quiser. Ok, tá aí o Caio César, jovem de apenas 18 anos, tendo aí essa sua oportunidade de começar jogando. E pra muita gente, Linhares e demais companheiros, tem que ter um lugar no time. O torcedor até foi na cabine lá, né, Felipe Dalck? Falou assim, pô, já pode vender o William Potker. O cara já queria se livrar do Potker pra deixar o Caio César de titular. Mas claro que é uma brincadeira, né? Deixa eu só fazer uma correção. Ele tem 17 anos, completa 18, agora dia 15 de fevereiro. Ele é 2004, Isso. ele tem 18. Tem 18. Faz 19. Faz 19. Faz 19. Tanto que o Coritiba até lançou a matéria, né, de que ele era o primeiro jogador de 2004 a estrear no profissional, né? Então ele faz... É difícil fazer as contas, né? Você tá em 2023 para 2004, aí você tem que usar a máquina de cabeça, assim, é difícil. É fácil. Não é fácil, não? Que 2024 ele faria 20. Ó, se a gente fosse... então, aí se a gente fosse bom de matemática, a gente não era jornalista. Números e jornalismo não Eu tem ia nada a ver falar uma isso coisa com a agora. outra. Se a gente fosse bom de matemática, não era jornalista. Não, é que bom de matemática é uma palavra difícil, né? Eu não sei nem a fórmula de Bhaskara, mas... Quem que é esse? Delta. Enfim, o Caio foi muito bem no jogo de ontem. O que impressiona no Caio César, e a gente até comentou na transmissão ontem, né, Dalck, é a personalidade com que ele tá entrando nas partidas. Ele parece ser um cara assim que tá agarrando essa oportunidade, sabendo que essa chance que o Antônio Oliveira tá dando para ele de entrar nas partidas ontem, de começar o jogo, elas serão decisivas, não é pro momento, é pro futuro dele. Lá no começo da temporada, eu até citei que ele já estava habituado ao time profissional, ao elenco profissional, né? Porque o Caio, desde 2021, ele já participa de treinamentos com o profissional. Inclusive, no final de 2021, na reta final, lá quando o Coritiba conquista o acesso, eu até achei que o Caio seria relacionado em alguns jogos ali,
Né? Outros jogadores foram relacionados, Natan Oliveira, o Giovanni Meurer foram relacionados naquela época, mas o Caio acabou não sendo relacionado. Daí ele volta pro Sub-20, disputa a Copinha em 2022, né? Joga o Sub-20 em 2022 para agora sim ter essa oportunidade. Mas ele já tá habituado totalmente aos caras ali. Todo mundo já conhece o Caio. Ele não é só um juvenil que subiu na gíria do futebol, os jogadores chamariam ele assim. Então já tá todo mundo conhecendo o Caio ali. E ele parece estar muito tranquilo com isso. Tá muito à vontade. À vontade, Totalmente à vontade. E ele tá jogando muita bola, ele tá entrando muito bem. Contra o Foz, que ele fez a estreia dele, né? Ele fez a mesma coisa, fumaça. Pelo lado do campo, tava 3-0 já, ele botava pra correr, driblava com muita facilidade, né? Lá ele jogou pelo lado esquerdo em Foz do Iguaçu, né? Ele entrou e agora ele foi utilizado pelo lado direito porque o Manga, lá ele entrou no lugar do Manga, né? Se não me engano, em Foz do Iguaçu. Eu não lembro. Acho que foi, ele entrou no lugar do Manga, ele jogou entrou pelo lado esquerdo lá com o Vitor. Eu acho que ele entrou lá pela ponta direita, que eu lembro de um lance dele lá na ponta direita. Que ele sofre uma falta. Ele entrou no segundo tempo. Ele eu entrou tô no segundo confundindo, tempo. porque o primeiro tempo o coach fez gol no gol da direita das cabines, né? Isso, é. E daí na esquerda ele entrou lá na ponta direita. Ponta direita. O Linhares, uma coisa assim que me surpreendeu, né, vendo aí o futebol do Caio César, é a jogada dele em profundidade e objetivo, né? Que não aquele drible pra trás, pro lado. A jogada dele produtivo. sempre procurando a produtividade. Produtivo. Uma coisa que eu gostei diferente ontem. do Moreno, né? Eu tava até comentando com a TT ali na redação, enquanto a gente produzia o programa, e a crítica do Antônio Oliveira naquela outra entrevista sobre o Moreno naquele jogo contra o Rio Branco, é de que a falta de objetividade no drible, né? A necessidade do drible, às vezes ela é para construir a jogada, mas às vezes o jogador faz por preciosismo, para jogar para a torcida e não produz efetivamente nada, como naquele lance que ele chapelou e ao invés de chapelar, se ele mete a bola na ponta esquerda, ele ia criar uma outra então, chance, né? Mas a gente tem que ser justo. Se você for pegar o recorte do Marcelino Moreno no Coritiba até agora, aquele foi o único drible que ele deu desnecessário. Porque ontem mesmo ele entortou 2 marcadores na linha de fundo, cruzou. Isso. Né? Então, assim. Mas foi a crítica do treinador, né? Exatamente. Mas para mim, uma crítica baseada em um lance. Não no todo do Moreno jogando. Porque o Moreno, isso é legal. O Coritiba ter 2 jogadores nessa característica, porque é raro um time ter 2 jogadores tão lisos quanto o Marcelino Moreno e o Caio César. É difícil você achar um time que tenha atletas com drible tão fácil. Né? Uma coisa é botar na frente, sair correndo e pegar. Beleza, isso aí tudo bem, isso aí muita gente faz, né? Agora, driblar com qualidade, por exemplo, o Manga não é esse cara driblador. Agora o Caio o Marcelino é. Então, o Coritiba, eu vejo uma prospecção muito boa, e se o Caio continuar nessa toada, ele vai ser titular com tranquilidade em breve. Tá pedindo passagem, né? Ele tá pedindo passagem. Tanto que ele entrou em 2 jogos, foi bem, e agora o Antônio já deu a oportunidade dele ser titular. E ele foi melhor que o Potker, muito melhor. Muito melhor. E o Potker não tava mal, mas ontem entrou mal. E saiu muito aplaudido pela torcida no momento que ele foi substituído. Olha, ovacionado. Exato. Caio César na hora que deixou o campo. Reconhecimento da torcida. O Potker, aliás, eu acho que ele produziu melhor quando ele atuou pelo lado esquerdo lá naquelas primeiras partidas. Primeiro jogo, né? Contra o Arucó. Que o Manga foi pela direita e o Potker pela esquerda. Mas aí o Manga produz mais pela esquerda e o Antônio resolveu inverter, né? E o Potker não me parece tão à vontade pelo lado direito. Que é muita posição preferida de cada um, né? Se o Antônio perguntar pro Potker onde você prefere jogar, ele vai falar ponta direita. Perguntar pro Manga, ele vai falar ponta esquerda. Ano passado, o Manga só jogou pela ponta direita porque o Igor Paixão tava jogando pela ponta esquerda. E não tinha como trocar o Paixão. Porque a jogada de você canhoto pelo lado direito, você corta, traz a jogada pra dentro e tem a chance do arremate, que é uma característica do Potker. O Manga, ele destro leva para dentro, arrumando para o pé direito para finalizar. Então, é esse tipo de proveito que o jogador tenta tirar dessa posição. Mas aí que é a importância do treinamento, porque isso aí tudo, esse treinamento, esse jeito do Coritiba jogar é para automatizar a passagem do lateral pelos lados. Também. A passagem do lateral e do volante. Tanto que ontem deu pra ver várias vezes que o Manga, ele tocava a bola pro Vitor Luiz e ele já corria pro meio. Ele já corria pro meio. Pra tentar receber, nem entrar na área às vezes, mas pra receber ali com chance de chutar. Então, a vontade do Antônio Oliveira é fazer com que o lateral cruze, não o ponta. O ponta ele vai puxar pra dentro pra bater pro gol.
ou vai entrar na área para fazer volume e atrapalhar o zagueiro. Por isso ele tem 3 volantes, né, para exatamente cobrir essas avançadas dos laterais. Isso, porque ele faz a triangulação pelo lado. Fechar para não deixar a cozinha toda exposta Exatamente. lá atrás. O Coritiba tem o jogo com o Cianorte na quinta-feira e depois o Atletiba, mas tem alguns jogadores pendurados, a gente falou isso também ontem na transmissão, né? O Chancellor, o Potker e o Manga. São 3 que estão com 2 cartões amarelos. O Antônio Oliveira foi indagado sobre isso na entrevista coletiva, mas não deixou aí pista se ele vai poupar esses jogadores, e ele falou até que não pode se preocupar com isso porque ele pensa jogo a jogo. Mas, pela importância, principalmente do Aleph Manga, que é o artilheiro da equipe no campeonato, acredito, viu, Linhares, que a estratégia da comissão técnica seja de preservar o Manga, pensando justamente no clássico Atletiba do próximo domingo. É outro que não pode correr o risco ainda de ficar fora do Atletiba, né? Não pode. Ele é um jogador bem importante, né? Apesar de que todos temos críticas à defesa do Coritiba, ele é um jogador bem importante, né? Ele é um cara muito bom na bola aérea, muito seguro nesse quesito. O Coritiba sofre pouco com bola aérea. Tirando, óbvio, o que aconteceu no jogo contra o Azures, que não era bem uma bola aérea, né? Não, nenhuma. Foi um cruzamento das duas, né? baixo ali que passou por todo mundo, passou pelo Muralha também. Mas não foi assim, nem um chute, nem um cruzamento, né? O Igor Goulart, ele pegou a bola e jogou lá na área para ver o que acontecia. E aconteceu um gol. E a defesa do Coxa passiva deixou a bola passar. E o Henrique, eu até revi o lance algumas vezes, o Henrique não teve culpa nenhuma. Ele não tinha como chegar na bola. O Muralha dá um passinho para dentro do gol e depois volta, né? E aí nesse movimento ele acabou se atrasando para chegar na bola. E eu entendo o lance do Muralha também. Pra mim ele falhou porque ele demorou o tempo de reação dele. Achei que ele pulou meio curto até. Só que ele ficou naquela de se eu sair aqui e for pra lá, for pra esquerda lá em direção à bola, e alguém colocar o pé aqui, o gol vai ficar inteiro aberto. Só que, cara, foi uma falha clamorosa. O que eu tive a impressão é que ele pulou depois que a bola entrou no gol. Sim! Ele pulou depois que a bola passou dele. A bola passou no meio dos braços do Muralha. E a bola passa assim bem do ladinho da trave. Né? Então... lance uma infelicidade total do Muralha. Mas assim, eu vi muita gente falando que o Curitiba jogou muito mal. Não jogou muito mal, não. Não. Curitiba teve volume ofensivo. Finalizações, coisa que não estava tendo. O que a gente tem que reconhecer foi o mérito do Azures, que o Azures fez uma grande partida. Que pese assim, a proposta de jogo do Tcheco foi boa, né? O Azures conseguiu o objetivo que era não perder a partida inicialmente, e o time muito bem armado, muito bem montado, né? O Azures, apesar do Curitiba ter tido volume, criado oportunidades, não deu assim muitas chances, né? O meio-campo do Azures trabalhou muito bem, o Léo Machado, o Matheus Neres, né, muito bons na marcação, o Galvão também fez um trabalho importante. O Fabrício Oia teve um trabalho fundamental, que foi segurar o Jesus Trindade. O lado direito do Curitiba atuou muito no jogo, né, o Caio e o Natan Mendes, então eles tinham muita jogada de ultrapassagem e o Azures estava bem montadinho ali. Agora, só pra gente finalizar aqui, uma coisa que eu fiquei muito na dúvida: o Natan Mendes vai ganhar a posição de titular? O Natanael ficou no banco, né? E o Natan de novo, né? Segundo jogo seguido que o Natanael fica no banco. O Natan Mendes jogou em Maringá, titular, e jogou ontem contra o Azures. Assim, eu acho o Natan Mendes um bom jogador. Mas pra mim, além do Gabriel, o outro intocável do time é o Natanael. Natanael e Trindade, na minha opinião. Gabriel, Natanael e Trindade. Esses 4 ali são intocáveis. E por falta de opção, até o Vitor Luiz está crescendo muito, mas o Vitor Luiz também vai ser intocável. Hoje eu colocaria nessa lista também. Pode ser. Hoje a gente já tem uma base, né? O Curitiba já tem uma base. Que nem o Atlético, você sabe o time que o Atlético tem de ideal ali. Sim. O Curitiba você já sabe uma base. Algumas peças dorsal, ou outras, né? Ainda dorsal, tem o Urso pra voltar, tem o Andrei pra voltar e tal. Tudo bem. O Urso só que será dorsal titular, você já com sabe. certeza. Também acho. Vamos então